Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa sempre trazendo novidades e dicas e informações de saúde para que você possa viver bem, mais e melhor. Semana passada nós tivemos um convidado novo aqui na cidade, que nós apresentamos o Dr. Wagner Franco da Silveira Júnior, filho do conhecido também médico, nutrólogo, Dr. Wagner Franco da Silveira, e também o nosso convidado da semana passada, sobrinho de um colega conhecido também, Dr. Rui da Silveira. Hoje nós estamos trazendo mais um membro da família, é a doutora Mariana Coelho da Silveira. Ela é otorrinolaringologista e vai estar falando com a gente sobre um assunto muito importante, muito interessante agora nesse período de frio, de inverno, que são as rinossinusites agudas, e que fala um pouquinho de gripe, enfim, é um assunto que eu sei que muitas mamães que estão em casa vão interessar e saber a importância de algumas dicas, de informações que ela vai nos dar. Mariana, um prazer muito grande você estar aqui conosco. Prazer é meu, Eliseu. Bom, eu sou otorrinolaringologista, sou formado pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, mineira, agora ararense, e aqui trabalhando junto com meu esposo, que nem você disse, desde o começo do ano. Isso. Então, para nós é um prazer e já desejar dar as boas-vindas para você, desejar sucesso aqui na sua carreira aqui em Araras e tendo, como eu citei há pouco, né, você é nora, então o doutor Wagner Franco da Silveira, e sobrinha, né, do Rui, que é cardiologista. Exatamente. E você obrigada. também, você fez em Ribeirão Preto, assim como o Wagner também, né, a residência, a faculdade, a residência, e hoje você está fazendo doutorado também, né? Hoje eu faço doutorado lá, pesquiso sobre rinocinusite, que é o tema que a gente vai comentar hoje. Nós estamos vendo a formação muito boa, doutora Mariana, e atende aqui em Araras e claro, também você está atendendo uma vez por semana, né? Isso, atendo aqui na prefeitura, no consultório, em Rio Claro, no AME de Rio Claro, atendo uma vez por semana. Ok, então vamos falar sobre as rinossinusites agudas, né? Isso. Mariana, então eu queria que você pudesse já assim dar dentro a definição, né, pra gente, né? Vamos entender o que são rinossinusites agudas. Ainda mais agora no inverno, Isso, né, Eliseu? Principalmente. Bom, rinocinusite aguda é um termo que a gente usa para falar da inflamação da mucosa do nariz e dos seios paranasais, os seios da face, né? Quando a gente fala que é aguda, a gente está dizendo que é uma coisa que dura em torno de 10 dias, né? E pode ser causada tanto por vírus quanto por bactérias. Quando a gente fala que ela é causada por vírus, a gente está falando do resfriado comum, que a gente tem muito agora na época do inverno, né? Se quiser até passar o próximo slide, por favor. Isso. Aí, Eliseu, é para a gente mostrar que criança na idade escolar pode ter até 10 resfriados por ano, né? Ou seja, um resfriado por mês. Então, aquela mãe que chega no consultório se queixando: ah, meu filho tem um resfriado por mês, doutora, isso é normal? É normal, né? Se ele não estiver tendo nenhum outro tipo de infecção de via aérea, pneumonia, tudo, tá dentro do normal, né? Adultos, a gente calcula em torno até de 5 resfriados por ano, também tá dentro da faixa de normalidade. Tudo isso porque resfriado é uma coisa que é induzida por vírus, né? Passa de uma criança a outra por gotículas, pela saliva, pela secreção nasal, e uma criança que fica doente na escola, na creche, vai acabar contaminando todo mundo ali que está à sua volta, né? E aí vai dar todos os sintomas do resfriado que a gente bem conhece: secreção nasal, obstrução, dor na face, secreção que goteja lá no fundo do nariz, e isso dura em torno de 10 dias, né? O tratamento, quando a gente fala para as rinossinusites agudas virais ou resfriado comum, a gente tem que usar os sintomáticos e lembrar muito bem que a gente não usa antibiótico para tratar sinusites agudas virais, né? Outra coisa importante seria a gente tentar diferenciar o que é resfriado de gripe. Resfriado é uma doença causada por diversos vírus, tipo rinovírus,
Gripe é causada só por um tipo de vírus, que é o influenza, né? E o influenza é um vírus que é muito mais patogênico, mais importante, vai causar febre mais alta, uma dor no corpo mais intensa, dor de cabeça mais intensa, fadiga, muito mais do que um resfriado comum. Só que lembrar que para a gripe a gente tem a vacinação, né? Principalmente para crianças acima de 6 meses, idosos acima de 60 anos e pacientes que têm algum problema de saúde, por exemplo, asma, pneumopatias, neoplasias, que também estão indicados à vacinação. E outra coisa importante, Eliseu, vacina não causa gripe. Mariana, Né? e até você está falando aí, algumas coisinhas que eu queria até te perguntar, porque eu acho importante dentro desse contexto, desse período nós estamos ainda numa campanha de vacinação que foi, se não me engano, estendida, né? Isso. Porque a nível de Brasil, parece que esse ano não houve assim, uma procura tão grande, né, com relação a O anos problema anteriores, da né? gripe é que ela é uma doença episódica, né? Então, quando existe aquele alerta mundial que tem um vírus novo, a população corre para se vacinar. Quando não existe esse alerta, acho que a procura é menor mesmo. Porque acho que o ano passado o HN1 Exatamente. foi a coqueluche, explosão. né? A explosão, né? Né? Que aconteceu. E aí, dentro do que você falou, né, que as crianças podem ter até 10 resfriados, gripes ou resfriados por ano e o adulto em torno de 5, isso mesmo na vigência de ter tomado a vacina? Mesmo na vigência de ter tomado vacina, porque a vacina protege só contra o influenza. Os outros vírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, uma infinidade que a gente tem deles, não, a gente não é protegido nessa vacinação. E eu achei muito importante o que você falou pra gente sobre essa diferença entre gripe, né, e resfriado. Quer dizer, que muitas pessoas às vezes confundem, ou às vezes aquele resfriado um pouquinho mais forte, né, que às vezes dá um pouquinho de dor, um pouquinho de febre, a coisa assim mais passageira, mais rápida, diferente da gripe, como você falou, que tem uns sintomas mais acentuados. Mais acentuados. E a gripe, então, é sempre causada só pelo influenza. A vacina é feita todo ano, o pessoal se reúne para pegar quais são os tipos de vírus do influenza, cepas que estão importantes naquele período, faz a vacina e por isso que ela tem que ser reaplicada todo ano, né? E a gente vacina para a gripe porque a gente sabe que as complicações dela são mais importantes, né? Então, os pacientes idosos ou pneumopatas têm maiores chances de ter a complicação da pneumonia relacionada com a gripe. Então, por isso, a vacinação para gripe. Não existe vacinação para resfriado comum. Sim. E uma coisa também eu acho interessante você falar para a gente um pouco, são a evolução, o comprometimento e a evolução de uma gripe, ou mesmo até mesmo um resfriado comum, que pode evoluir, às vezes pode ter por baixa imunidade, isso pode acontecer. Começar com um simples resfriado e às vezes chegar até numa gripe, por baixa imunidade. Isso é possível? Olha, na verdade, o que acontece? Quando a gente tem um resfriado, até se quiser passar a próxima imagem, acho que já vai ajudar a gente a ver. Aí estão os cílios da nossa mucosa nasal, né? Toda a nossa mucosa é revestida com esses cílios, são eles que vão levar toda a secreção, todos os patógenos que estão no nosso nariz, que vão levar embora essa secreção. Quando a gente tem um resfriado, passa o próximo. Olha o que acontece. Praticamente some esses cílios da mucosa do nosso nariz. E aí ela perde essa função de ser protetora. E aí outros patógenos, que seja o influenza, que seja até as bactérias, podem pegar esse meio que está sem proteção e causar uma complicação. Então, quer dizer, essa questão de um resfriado virar uma gripe, isso pode é possível, acontecer, né? se a paciente não for vacinada. Sim. Com relação aos sintomas e a evolução do quadro clínico, né? Então, a gripe, ela pode acometer, aí já dentro até do que nós nos propusemos hoje, o tema de hoje, que são as rinossinusites agudas, né? Você pode ter comprometimento, então, dos seios nasais, paranasais e tudo, garganta, amígdalas, Sim. pulmão. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, dessas das sequências e possibilidades que pode ter. Exatamente. Então, tudo vai começar com a congestão nasal.
Então, aquela que a gente chama de carninha esponjosa vai ficar toda congesta, inflamada. Então, o paciente vai sentir nariz entupido, começar a formação de secreção nasal. Essa secreção vai ser produzida também nos seios da face nosso, por isso que fica aquela dor, peso na face, né? E pelo fato da gente ficar com essa secreção gotejando lá no fundo da garganta, a gente vai ter a faringite relacionada com o resfriado comum, né? Daí esse resfriado comum dura em torno de 10 dias, dependendo, lógico, de cada paciente, da imunidade de cada paciente. Depois desses 10 dias, existe uma porcentagem, em torno de 2% dos pacientes, que vão complicar esse resfriado comum com uma rinocinusite aguda bacteriana, né? E esses pacientes vão piorar essa secreção nasal, podem começar a ter febre, indisposição, tosse ao deitar por conta desse gotejamento, perda do olfato, e aí a gente vai ter a complicação do resfriado, que seria a rinocinusite aguda bacteriana. E que normalmente vem acompanhado um dos sintomas que eu lembro que eu já tive, que é a dor da sinusite, né? Aquela dor na fronte. Exatamente, a dor é impressão da face, né? Até se quiser também se passar ao próximo, porque dá dor na face. A gente fica todo tomado de secreção purulenta nos seios da face, né? Essa imagem está mostrando pra gente a drenagem do seio maxilar, que é esse seio aqui de baixo, aqui, ó. E aí, quando ele fica todo congesto e cheio dessa secreção, vem o sintoma que todo mundo fala, a dor mesmo em peso da face. E aí, Mariana, o que a gente vê muitas vezes, falando a nível de Brasil e tudo, né? As pessoas se automedicarem porque uma mãe, uma vizinha, um vizinho, um tio, uma avó falou, não, faz isso. E principalmente quando você tem a obstrução das vias aéreas, você não consegue respirar, querer pingar aqueles remédios, né? Então eu queria que você falasse um pouco da importância, principalmente do uso de antibióticos, às vezes sem uma orientação. Exatamente. Quer dizer, o certo é procurar um otorrino, que vai fazer um exame, vai analisar direitinho e indicar o antibiótico, o remédio para desobstruir as vias aéreas. Eu queria que você falasse um pouco, porque muita gente trata em casa, né? Exatamente. Só quando piora, né? Como eu disse, quando a gente fala em resfriado, a gente usa sintomáticos para o tratamento. Nunca está indicado antibiótico. O que são os sintomáticos? Alívio da febre, alívio da dor, analgésicos e antialérgico para melhora da obstrução nasal. Quando a gente fala em complicação, que a gente está com uma rinocinusite aguda bacteriana, e isso o diagnóstico, Eliseu, é clínico. Não tem raio-x que faz o diagnóstico disso, né? A gente vê muitas vezes, eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro, e as mães querendo fazer o raio-x. Exatamente. Raio-x não faz diagnóstico, o diagnóstico é clínico. Ou endoscopia nasal, que nem aquela foto mostrando a secreção. Nesses casos, está indicado o uso do antibiótico, né? Então, muito cuidado. Às vezes, aquele caso que acabou de começar, a mãe já vem se queixando que quer o uso do antibiótico. Não tem necessidade, porque a gente sabe que o uso indiscriminado de antibióticos só vai elevar as taxas de resistência que a gente tem, né? Está indicado só nas complicações bacterianas mesmo. Aí a gente usa o antibiótico, a gente usa a lavagem nasal com solução salina, o soro fisiológico. É muito importante porque aquela foto que eu mostrei dos cílios, só se sabe que a lavagem nasal com a solução salina é a única coisa que faz recuperar a função desses cílios. Então é muito importante mesmo, né? Os antialérgicos com descongestionante orais é o que eu prefiro usar, tá? Descongestionante tópico, né, o soro, Sorine, existe uma série de contraindicações, então não costumo usar, né? E os corticoides tópicos, que também ajudam muito nessa fase aguda para tirar os sintomas do paciente. Em algumas situações, você usa os corticoides injetáveis? Olha, injetável eu particularmente não. Oral em algumas situações sim. Injetável por que não? Porque são corticoides de depósito.
vão demorar 1 mês para sair do corpo. Não tem necessidade de ficar 1 mês, né? Os orais a gente pode usar por período aí de 3 a 5 dias, só nessa fase aguda, com segurança, né? E os tópicos, mais segurança ainda, porque vão agir só na mucosa nasal, sem ter os efeitos colaterais orgânicos dos corticoides. Você que está em casa, está ligando agora, parando aqui na Rede Opinião TV, nós estamos falando com a doutora Mariana Coelho da Silveira, otorrinolaringologista, falando sobre rinossinusites aguda. Essa coisa importante, essa patologia que nós observamos muito nesse período de inverno, que muitas mamães ficam muito preocupadas, ou muitas pessoas de idade também que são acometidas por essas gripes e resfriados, da qual ela está falando aqui conosco. Mariana, ainda sobre essa questão desses cuidados que se faz, as inalações também nesse caso tem indicação? E eu até quero te perguntar, porque isso já tem muito tempo que eu não vejo para gente falar, mas no passado já bem, eu acho que na época que eu estudava ainda, e até algum tempo atrás, a gente vai falar um pouquinho, algumas inalações com alguns produtos e tudo que as pessoas usavam, caseiros, né? Uhum. Então, e que eu acho que de vez em quando alguém ainda pode usar. Então eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Olha, inalação com soro fisiológico não tem contraindicação, tá? Mas o mais importante é a lavagem mecânica com soro fisiológico. A inalação, ela até vai hidratar as vias aéreas, melhorar um pouco a fluidez dessa secreção, mas a lavagem mecânica, o soro fisiológico, aquele que faz com a seringa mesmo, nasal, ou os sprays, são muito mais eficientes, porque eles que vão conseguir mecanicamente remover essa secreção, né? O uso de medicamentos na inalação, aí vai depender do quadro da criança. Tem criança que quando faz um processo de resfriado, acaba fazendo um processo de broncoespasmo, tipo uma bronquite, uma asma, e aí precisa de medicação conjunto para tratamento desse broncoespasmo associado. Se não tiver, não tem por que usar só por conta do resfriado. As rinossinusites, quando começam a haver a recorrência dela, e pode, às vezes, ao caso de cronificar, e às vezes chegar a ter casos da cirurgia, vamos dizer assim, para desobstrução dos seios, alguma coisa assim, isso tem alguns casos mais agudos, que cronificaram? Sim, a gente tem 2 coisas. As rinossinusites agudas de repetição, que são aqueles casos que o paciente tem 3 a 4 sinusites no ano, só que o período entre uma e outra ele fica bem, sem nenhuma queixa. Aí nesses casos a gente precisa avaliar se tem algum fator mecânico de obstrução dos seios. Um desvio de septo, por exemplo, pode ser um fator obstrutivo. E aí tem indicação de correção desse desvio para o tratamento dessas agudas de repetição. Outra situação são os pacientes que nunca melhoram. Estão sempre com secreção nasal, independente de estar agudizado ou não. Esses casos são as rinossinusites crônicas, que aí é um amplo, né? Tem que pesquisar o motivo do paciente ter esse processo crônico, muitas vezes associado com outras doenças inflamatórias, que nem a asma, intolerância ao uso de aspirina, e aí é um caso mais importante, às vezes tem indicação cirúrgica também, mas aí tem que ser avaliado com mais cuidado. E na evolução, todas as rinossinusites, quando acomete o pulmão, né, as pneumonias, normalmente elas são de fácil tratamento, quer dizer, a mãe não precisa apavorar também se chega o quadro, né, e que às vezes aí até faz um raio-x de pulmão e observa-se lá que tem um velamento, isso aí é coisa que também tem tratamento, sem maior transtorno? Bom, aí também a gente vai ter que diferenciar. Por exemplo, um paciente que está num processo de gripe, idoso, que tem um problema de enfisema, por exemplo, tabagista, a gente tem que olhar isso com mais cuidado, avaliar se o paciente tem condições de tratar em casa ou se vai precisar de uma internação hospitalar para tratamento, né? Agora, as crianças que depois de um processo agudo de via aérea superior começa a fazer uma bronquite bacteriana, uma pneumonia, criança está bem, está estável,
dá para fazer o tratamento com antibiótico em casa. Eu brinco com as mães que é muito mais fácil a gente tratar uma pneumonia do que tratar uma sinusite, né? Pneumonia, o pulmão, tem muitos vasos sanguíneos que chegam. Chegar antibiótico no pulmão é muito mais fácil do que chegar antibiótico nos seios da face. Mariana, as rinossinusites muitas vezes estão associadas também a fatores alérgicos, né, que são desencadeados por ácaros e tantos outros patógenos que a gente sabe. A importância, vamos dizer, desses cuidados, quando a mãe identifica, né, que a criança tem alergia à poeira, à lã, aqueles, inclusive, não sei se ainda hoje se faz aqueles testes, quando você percebe que existem fatores alérgicos e que estão predispondo, né? Até aquela rinite alérgica, aquela coisa, eu às vezes tenho isso, meus filhos também têm, né? E aquilo, que coça o nariz, tem até a marquinha. Isso é importante, vamos dizer, na prevenção, se a mãe percebe esse fator alérgico, essa predisposição alérgica da criança, ou mesmo do adulto, a importância do afastamento, animais, pelos de animais. Sim, a alergia é um fator de risco para as rinossinusites agudas e a gente precisa começar a tentar identificar aquilo que traz alergia, né? O que é o alérgeno para essa criança. Principal são os ácaros. Ácaros está presente aonde a gente fica, sofá, cama, né? É o principal lugar. Então, o que eu oriento as mães a fazerem? Tira de casa tapete, cortina, limpeza de casa só com água e pano úmido e capa plástica no colchão, para quando for fazer a limpeza, sempre passar aquele pano úmido para não deixar a criança em contato com os ácaros. Esse é disparado o principal alérgeno que a gente tem, né? Depois vem os fungos, e aí precisa muito ser avaliado parede com infiltração, algum lugar com mofo também é muito importante. E depois vem o controverso dos animais de estimação, né? Animal de estimação não é toda criança que é alérgica. Então, eu só indico tirar o animal de estimação de dentro de casa se tiver um exame de alergia comprovando essa alergia ao animal de estimação. Porque os dois principais são ácaros e fungos. Você falava de animal de estimação, na minha casa nós sempre tivemos uma cachorrinha que até faleceu há pouco tempo. Mas é importante que às vezes você tirar um bichinho de uma criança, isso pode até, né? Não é fácil, né? E essa questão, Eliseu, do animal de estimação é interessante, porque tem alguns trabalhos que mostram que quando a criança tem animal de estimação até os 2 anos de idade, ela previne de ter asma no futuro. Que legal. Agora, outra coisa é a criança que não teve animal nesse período, depois, lá com seus 6, 7, 8 anos, começa a desenvolver uma rinite alérgica importante, aí ela pode ter alergia ao animal de estimação. Mas aí eu oriento a gente fazer um exame específico para detectar essa alergia, para dizer, precisa, não precisa tirar. Só acho que ele não precisa ir para a cama da criança, né? Mudando um pouquinho desse contexto, mas ainda dentro do assunto, Mariana, no inverno, todos nós gostamos de tomar aquele banho quentinho, ou muito quente, né? E eu observo, às vezes, aquela questão, você está dentro do ambiente do banheiro, né? O box, aquele calor, tudo, de repente você termina o banho e sai no quarto ou no corredor frio, aquele choque térmico. Essa questão, o cuidado com a temperatura do banho, é importante nessa questão de desencadear o processo, alguma coisa assim? Olha, para alergia isso não faz diferença, tá? O que faz diferença é que quando a gente tem algum choque térmico, o que a gente pode fazer é fazer o inchaço dos nossos cornetos, da carninha esponjosa. E esse inchaço pode durar um período a mais e pelo fato do vírus encontrar aquele ambiente inchado, propiciar um sítio para infecção, tá? Não é isso que vai mudar a alergia, mas que pode fazer as pessoas adquirirem mais facilmente um resfriado. Quer dizer, então, assim, o bom é evitar. Evitar aquele banho muito quente, Sim. aquela coisa. E até porque a gente sabe que a água quente, os dermatologistas, por exemplo, para a pele, né, contraindicam Já muito contraindicam. o banho quente, né?
Eu sei que parece que você trouxe algumas imagens, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa. Vamos passar as próximas. Acho que a gente mostrou os cílios. Aí é uma tomografia, tá? Raio-X lembra, contraindicado, né? Essa é uma tomografia mostrando uma sinusite aguda do seio maxilar. Pode passar o próximo. Então, às vezes, você indica a tomografia. Olha, a tomografia seria... Essa é mais uma imagem ilustrativa mesmo. Seria para casos de paciente em CTI, pacientes que têm uma imunidade comprometida, com neoplasia, que precisa fazer um diagnóstico mais apurado, a gente indica a tomografia. Não é a rotina, tá? E você está entrando por está saindo, né? Aí eu trouxe para a gente ilustrar a importância, Eliseu, da lavagem nasal. Não é brincadeira de médico quando a gente fala para as mães, mãe, precisa fazer lavagem nasal. Precisa, porque só dessa forma a gente consegue remover mecanicamente mesmo as secreções e ajudar a recuperação dos cílios. E, Mariana, uma coisa prática, isso não tem risco nenhum da criança afogar, né? Não tem risco. É a mesma coisa que a criança tomar água, tá? A laringe vai se fechar, ela não vai afogar, ela pode engolir, não tem problema. Se quiser fazer e cuspir, não tem problema. Ok. Mais alguma imagem que você trouxe? Não, só essas. Então, nós vamos aqui terminando, né? O nosso tempo passa muito rápido aqui, Mariana, mas eu acho que foi um papo muito gostoso, as informações muito úteis da doutora Mariana Coelho da Silveira, otorrinolaringologista, falando para nós hoje sobre rinossinusites. Quero agradecer, Mariana, a sua presença. Muito obrigada. Você foi muito feliz nas suas informações, acho que todos estão em casa, entenderam, né, as explicações. E quero já deixar um convite para você voltar aqui. Com todo prazer. Uma outra oportunidade. Com todo prazer. E eu queria então deixar com você as suas palavras finais, comentários sobre a rinossinosite, fechando então essa entrevista aqui, conselhos, orientações, dicas, você poderia fechar a nossa entrevista. Bom, eu acho que o conselho mais para as mães, né, que resfriado toda criança adquire, não adianta, elas vão para a escola, elas não vivem dentro de uma bolha, né? Então vão pegar um resfriado por mês. Isso está dentro do normal, né? O que não é normal, aquela criança que passa a ter secreção com pus, com frequência, que passa a ter pneumonias com frequência, essas crianças precisam de uma avaliação mais especializada, né? E lembrar que as alergias precisam ser tratadas, principalmente nessa época de inverno, para evitar que aquela criança tenha mais predisposição a ficar resfriada. Ok, muito obrigado então, Mariana. Obrigada a você, Eliseu. Você que está em casa, gostou da entrevista, hoje, às quartas-feiras, às 19h45, é o nosso programa, mas tem reprise, sexta-feira, às 18h15, e depois nós estamos disponibilizando essa entrevista no YouTube também, em Eliseu Martins, olha lá. Entrevista, você pode encontrar também a entrevista da doutora Mariana Godoy e indicar, passar para alguém, enfim, rever, porque são dicas muito interessantes, muito importantes. Nós vamos ficando por aqui, uma boa noite a todos, um abraço e até o nosso próximo programa.